13 ao versículo de número 18. Essa é a quinta vez que nós abrimos. Agora ficou um pouco abafado aqui em cima, não sei. Essa é já a quinta vez que nós, reunidos, abrimos as nossas Bíblias nessa porção do texto sagrado. Hoje nós meditaremos nos versículos que compreendem do verso 13 até o versículo de número 18. Hoje é terça-feira, não é? Penúltimo mês do ano. Nós estamos cansados, né, irmãos? O dia a dia, a labuta, o trânsito, não é? Ele aumenta. Eu acredito que você fisicamente está cansado do seu trabalho. O desafio será maior, né? Você permanecer por 45, 50 minutos aqui, concentrado no que nós vamos falar. Essa é a última vez que o povo levanta contra Deus uma acusação. É a última vez nessa porção, e depois desta fala, o povo não falará mais. O povo de Deus não terá mais a oportunidade de falar até que venha João Batista, muitos anos depois, pregando o arrependimento pelas ruas da cidade. E em seguida, a cidade santa recebe o seu Senhor, o seu Salvador Jesus Cristo. Essa é a última vez que o povo fala, e é também a mais dura acusação do povo contra Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção no que nós vamos meditar nesta noite. É um texto muito duro, e a dureza parte do povo agora com relação ao Deus que o havia salvado. Eu vou reler aqui o texto que nós lemos juntos, agora há pouco. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil, preste muita atenção nessa palavra, inútil é servir a Deus. Que nos proveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como homem poupa a seu filho que o serve. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós, reunidos em Teu nome, Senhor, mais uma terça-feira abrimos a profecia de Malaquias e diante de Ti, Senhor, temos entoado louvores em reconhecimento à Tua majestade, ó Pai. Mas a Tua palavra é ela que produz o arrependimento aos nossos corações. A mudança que precisamos, ela vem através de ouvir a Tua palavra, Pai. Nesta noite nós somos a Tua igreja e precisamos, pela Tua misericórdia, ouvir de Ti a Tua vontade. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Corrige-nos, exorta-nos e anima a nossa alma diante da Tua presença, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu intitulei essa parte da nossa reflexão com o título Quando é inútil servir a Deus. Pensem um pouquinho. Quando é que é inútil servir a Deus? Alguém pode parar de assim,
Pastor, isso é um pouco, pelo menos aparentemente, contraditório, porque talvez não haja um momento em que não seja útil se colocar diante de Deus. Isso poderia ser verdade se as predisposições do nosso coração estivessem sempre vinculadas ao que Deus requer dos nossos corações. Como eu disse, essa é a última das falsas acusações contra Deus. O povo já havia acusado o Senhor de algumas coisas. Nós meditamos aqui. Por exemplo, quando Deus diz que ama aquele povo, o povo diz: em quê? Em que nós somos amados pelo Senhor? Em que parte? De que forma o Senhor tem demonstrado o seu amor para com o seu povo? O profeta então discorre, dizendo que o amor de Deus se manifestou pelo fato de Deus ter amado a Israel, independente de Israel. As acusações prosseguem, os sacerdotes são repreendidos, o povo é repreendido, o matrimônio vira motivo de repreensão por conta dos casamentos mistos que ali acontecia. O culto que estava sendo oferecido ao Senhor era por Deus rechaçado, reprovado. Deus não estava se agradando da maneira, da forma como os irmãos, aqueles homens e mulheres estavam se reunindo para adorar ao seu nome, por um fato muito simples que o autor deixa claro: frequentar culto não me faz mais crente do que ninguém. Frequentar templos religiosos não me faz mais santo do que ninguém. E então as repreensões acontecem e o profeta diz que seria melhor se as portas do templo elas fossem fechadas do que aquele povo estar servindo ao Senhor daquela forma como eles estavam servindo. Então, no capítulo de número 3, que nós meditamos há 15 dias exatamente, o Senhor promete o envio de um mensageiro que antecederia a volta ou a vinda de Jesus, melhor dizendo, do Messias prometido desde o Gênesis, dizendo que antes de Jesus vir, haveria de vir um como Elias, pregando o arrependimento no deserto. Então, o profeta repreende o povo, porque o povo estava se relacionando cultualmente de maneira vazia e de maneira falsa. O povo estava no templo, o animal estava sendo morto, o culto acontecia, mas Deus não recebia a adoração que era realizada no templo. Por quê? Porque não havia verdade, não havia entrega, não havia coração inteiro, nem disposição para obedecer a Deus verdadeiramente. Então nós chegamos na última das acusações feitas contra Deus. E é interessante nós ouvirmos de Deus essa fala: as vossas palavras foram duras para mim. Se eu lendo assim, falando assim, logo você remete a alguma discussão que você teve com alguém que você ama e que a pessoa pegou pesado o discurso. Pensa aí, quando o esposo, o marido, ele excede nas palavras, ou quando a esposa se excede no que ela diz. As palavras machucam mais do que chicotadas, não é assim? Tem palavras que doem bastante. Agora você imagina Deus, um ser soberano, um ser todo-poderoso, julgando que a fala e a acusação que o povo estava fazendo contra ele, ele estava considerando dura demais. As vossas palavras foram duras contra mim, diz o Senhor. Lembremos-nos de que o profeta fala a um povo religiosamente ativo, mas espiritualmente apático. Religiosamente cumpriam o protocolo, mas espiritualmente faltava vida no culto. Você está entendendo? E nós não estamos falando de cansaço físico ou mental. Nós estamos falando de apatia espiritual, de tratar com desdém
o que é sagrado, de tratar como profano aquilo que Deus santificou. Essa era a condição do povo. A vida espiritual daquele povo resumia-se a reuniões litúrgicas. Observe, irmão, e por favor faça uma autoavaliação diante dessa verdade. Quantas vezes nós não repetimos o fato de virmos à igreja? Outro dia eu estava vindo do percurso, eu tinha saído para almoçar, e eu estava pensando longe, dirigindo o carro, o meu diretor comercial ao lado, e de repente eu entro na rua que nós sempre entramos. E eu disse assim, por que eu entrei nessa rua? Ele disse, mas é nessa rua que a gente sempre entra. Pois eu não sei nem que rua foi que eu entrei. Eu entrei no automático. Eu só fiz virar o carro e entrar à direita. Do costume de entrar sempre naquela mesma rua. Ele disse, rapaz, tu estava com o pensamento longe, eu percebi. Ele, pois é. Mas está tão automático que eu virei à direita sem nem saber que eu estava virando à direita. Ou sem saber para onde aquela curva me levaria. Essa era a circunstância espiritual do povo. Era quando havia reunião sem propósito no coração. Ou o propósito estava completamente equivocado, desvirtuado do propósito que deveria haver no coração do povo. Mas não durma não, olhe para cá. Eu sei que você está cansado. As pessoas se reuniam e iam ao culto semanalmente, mas não havia intencionalidade. Era uma liturgia fria. E tinha um agravante. O discurso não batia com a vida. A vida, os hábitos daqueles irmãos não condiziam com o que eles anunciavam, com o que eles pregavam. Irmão, quantas vezes nós não nos encontramos exatamente assim? Quantas? Muitas vezes. Muitas vezes. Não havia coerência. E o que fica claro, a partir do versículo de número 13, é que o estado espiritual que conduz o povo a acusar Deus falsamente de uma coisa que Deus não está fazendo, é exatamente esta apatia que desvirtua, que corrompe a percepção que eu e você tem de Deus. O fato de nos reunirmos automaticamente, sem intencionalidade, sem desejo, sem presença, sem coração, sem mente, faz com que nós entendamos que Deus é o que Deus não é. E que nós percebamos Deus de uma forma que Ele nunca existiu. É o que nós vamos ver a partir do versículo de número 13. Algumas palavras saltam desse texto. E ele diz: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, e vocês ainda dizem que nós temos falado contra ti. O interessante é que o texto, a palavra que foi traduzida por essas duas principais palavras na nossa versão, palavras e duras. Marque aí, palavras e duras. Lembre-se do que foi dito aqui anteriormente. As línguas em que foram escritas os textos sagrados, elas são resumidas na quantidade de palavras que elas possuíam. Portanto, uma só palavra tem mais de um significado, e às vezes diversos significados. E o significado mais preciso vai depender do contexto em que ela está sendo aplicada e do tom com o qual o autor está aplicando aquela palavra. Então, quando Malaquias diz que as palavras de vocês foram duras, Malaquias está dizendo que o discurso e as atitudes de vocês foram pesadas diante de Deus. Perceba, havia incoerência entre o discurso e o hábito, as práticas, quando essas palavras e esses hábitos precisavam concordar com a palavra de Deus. Certo? Quando palavra e ato e atitude precisavam ir de acordo com a palavra de Deus, elas não batiam. Mas aqui,
atos e palavras batem fielmente. Por quê? Porque tanto as palavras são equivocadas, quanto as atitudes são pecaminosas. Quando era para as coisas concordarem, o povo não fazia com que elas concordassem. Mas aqui, Deus está deixando claro, o discurso de vocês, interessante, agora é coerente com o ato, com os hábitos, com as atitudes, e pasmem, são terríveis diante de mim, diz o Senhor. Por que vocês só deixaram para alinhar o discurso e as atitudes agora? Quando palavras e atitudes são atitudes de pecado e palavras de pecado. Você está entendendo aqui? A repreensão do profeta a este povo? Interessante, quando é para pregar o certo, você não vive o certo. Mas quando é para falar o errado, você é fiel ao que você discursa e vive de maneira em desacordo com o que você prega. Era acusação contra o povo. Que não é acusação no caso de Deus falar, né? A acusação era de povo contra Deus. A palavra dura aí pode ser forte, firme, resoluta, mas ela se encaixa perfeitamente aqui em ser persistente, em ser rígido, em ser severo. Observe, as palavras e atos rígidos, sem mudança. Era aquela coisa, todo domingo eu estou no culto pedindo perdão e toda segunda eu estou pecando aquele mesmo pecado que eu pedi perdão no domingo no culto. Era exatamente assim que o povo estava vivendo. Eles estavam com atos, com atitudes persistentes e rígidas. Não havia mudança nos hábitos daqueles irmãos. Eles permaneciam praticando as mesmas coisas, dia após dia, semana após semana, mês após mês. E ainda acusavam Deus de estar sendo injusto com a condição com a qual eles estavam vivendo. Esse texto do versículo número 13, ele comunica uma atitude de constância, de persistência, de perseverança, sem arrependimento, em pecado. Meus irmãos, é incrível como nós temos a oportunidade de conhecer pessoas na igreja do Senhor Jesus que vivem a vida toda, uma vida de pecado sem arrependimento. 35 anos de fé, ele continua cometendo os mesmos pecados do início da caminhada. Ele era mentiroso e não deixou de mentir, ele era fofoqueiro e não deixou de fofocar, ele comprava e não pagava e continua veaco. 35 anos depois, ele continua no mesmo pecado. Ele era adúltero, continua adulterando, ele era fornicador, continua fornicando, e não há mudança nenhuma. E ainda se reúne para cultuar. E Deus está dizendo, como é que pode, vocês recebem no corpo de vocês, na vida de vocês, as consequências de seus pecados, e ainda me acusam de ser injusto? Se vivemos em delitos constantes, em pecados constantes, em ofensas constantes, queremos receber o bem de Deus? Vocês dizem que é inútil servir a mim. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Você lembra do tema que eu falei no início? Você lembra do tema? Ok, só, irmão, eu coloquei um títulozinho aqui. Você lembra? Lembra não, né? A memória está pior do que a minha, né, irmão? Quando é inútil servir a Deus. Primeiro, quando você serve a Deus à la carte, a seu modo, do seu jeito, é inútil. O povo está acusando Deus de ser injusto e ainda proferem contra o Senhor ofensas, mas eram as palavras e as atitudes desse povo que precisava ser mudado. Deus não precisava ser mais misericordioso do que o que ele era. Deus não precisava ser mais gracioso do que o que ele era. Era o povo que precisava sofrer mudança, alteração, alinhar discurso de bem, de moral e de ética a uma vida de bem, de moral e de ética. As palavras sem arrependimento estavam ofendendo ao Senhor. Palavras que apenas nesse caso eram coerentes com a atitude. Diferente de quando eles discursavam. Lembra das acusações anteriores que nós vimos aqui nas passagens anteriores? Os profetas
os sacerdotes, melhor dizendo, que tinham o dever de pronunciar os estatutos de Deus, estavam falhando. Por isso Deus levanta Malaquias, para falar em nome de Deus. Mas aqui não. Aqui discurso e atitude, estava tudo no mesmo pacote. Estava como, pastor? Ruim, péssimo, pecado. Eram imorais diante de Deus. O discurso e as atitudes de rebeldia eram constantes e persistentes. Essa é a marca dessa última ofensa contra Deus. Preste atenção, irmão. Outro dia um irmão mandou uma mensagem para mim, dizendo assim: meu irmão, me ajude. Eu estou com medo disso, estou com medo daquilo, a minha situação assim, a minha situação assado. Eu disse assim: mas por que você não faz uma aliança com Deus? Eu orar não vai servir se você não mudar. Se você não estabelecer uma aliança com o Senhor. Se a partir de agora você não mudar de vida completamente. Entregar-se à vontade de Deus e viver para o Senhor. Porque tem gente que acha, hoje em dia está muito comum, né? A pessoa vive como quer, fazendo e falando do jeito o que quer, sem medir nada, e vem pedir oração depois como se fosse uma mágica, né? É como quando um casal vem apresentar o filho na igreja e não é crente. Eu fico pensando, ele acha que vai haver uma mágica aqui. Nós vamos estender a mão e a criança vai ser santa e nunca... Não, é a responsabilidade dos pais ensinar a criança no caminho em que ele deve andar. Sempre que eu vou apresentar a criança, eu digo: olha, eu estou orando por ele, mas a palavra é para você. É você que tem o dever de educá-la na palavra de Deus. Irmão, isso é tão... Essa fala, essa afirmação do povo contra o Senhor, só para você ter ideia. Abra a sua Bíblia aí, se eu tiver notado certo. Êxodo, capítulo 5 e verso 2. Êxodo, capítulo 5 e verso 2. Só para você ter ideia. A atitude de Israel aqui contra Deus, nos tempos de Malaquias, reflete a atitude de Faraó. Lembra de Faraó? Deus levanta Moisés, não é assim? Vai lá em Faraó, diga lá a ele que eu estou mandando ele libertar meu povo. E o texto vai dizer que o coração dele tinha sido endurecido. Foi ou não foi? Êxodo, capítulo de número 5, verso 2. Como é que diz aí? Pode ler. Mas o faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Essa sentença pronunciada por Israel, que diz: que temos falado contra ti? Ou quais são as atitudes pelas quais o Senhor tem nos acusado de sermos duros? É a sentença que Faraó diz a Moisés: eu não conheço a esse Deus. Em outras palavras, este povo está dizendo: nós não te conhecemos. O povo de Deus está reconhecendo que não conhece o seu próprio Deus. Quando é que nós não reconhecemos o nosso Deus? Quando nós concluímos acerca de Deus contrário ao que Ele é. Quando você acha que Deus vai fazer justiça quando você é injusto, você está desconhecendo o Senhor. Quando você acha que Deus vai castigar aquela pessoa que só retribuiu a você a ofensa que você já tinha entregado a ela, você está desconhecendo ao Senhor. Ou quando você vai no supermercado fazer uma compra e a caixa passa o troco errado e você tem ciência de que está errado, mas porque é maior, você coloca no bolso e ainda diz: foi Deus que mandou. Você está desconhecendo o seu Deus. Você está agindo como Faraó. Fato interessante, irmão. Eu tinha comprado anos atrás, um ar-condicionado para botar no meu quarto. E eu, agoniado, né, irmão? Comprei o ar-condicionado, tá na mão. Hoje vai ter que vir alguém montar. Não importa
Não é quem seja, nem quanto ele cobra. Hoje vai dormir montado esse negócio. Eu entrei em contato com um cidadão que alguém me indicou. Ele disse assim: ô irmão e tal, eu agradeço o contato. Mas rapaz, não vai dar para eu montar o teu hoje, porque eu estou dirigindo o culto lá na minha igreja. Eu disse assim: você é crente? Sou, rapaz, sou crente. Eu vou esperar até amanhã. Só porque é crente. Eu vou esperar ele até amanhã. Dormi no calor mais uma noite. Chegou no outro dia, ele montando meu ar-condicionado lá, ele disse: rapaz, mas essa parede é quente. Se fosse você, colocaria um também ali na sala, né? Porque, rapaz, mas não tem que aguente energia, né? Não, isso eu dou um jeito pra você bem facinho. Lá em casa eu tenho ar-condicionado em todo canto. Botei um gato. Você tá entendendo, irmão? Mas no dia anterior, o que é que ele estava fazendo, hein? No dia anterior, dirigindo o culto na igreja. E eu esperei o irmão, eu pensei assim: eu vou abençoar o servo de Deus, né? Aqui, naquela atitude, ele está como Faraó. Eu não conheço esse Deus, nem tampouco vou libertar Israel. Quando as nossas atitudes estão em desacordo com a vontade do Eterno, claramente, explicitamente, aqui na Escritura, nós estamos desconhecendo ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu vou dizer agora igual aqueles pregador, né? Eu vou falar tudo. Né? Eu vou falar tudo. Mas me explique. Se faz sentido ter grupo dentro da igreja. Me explique se faz. Se Cristo na cruz do Calvário rasga, derruba, destrói a divisão que existia entre gregos, entre bárbaros, entre citas, entre escravos, como é que dentro da igreja tem divisão, irmão? Me explique aí. Me explique, pelo amor de Deus. De onde é que o povo de Deus tirou que pode ter facção dentro da igreja? O grupinho do irmão Joãozinho, o grupinho da irmã Maria, eles não se dão, eles não se falam, eles não se batem. Se a bichinha está na frente, aquela equipe não vai. Se aquela está na frente, essa equipe não vai. Irmão, isso é desconhecer quem é o Senhor que eu e você serve. As vossas palavras foram duras, diz o Senhor. Quando que elas são duras? Quando nós agimos dessa forma. Com facção, com segregação, com divisão, tratando uns com inferioridade em detrimento de outros. O irmão fulano de tal, dizimista, um homem abençoado, tudo que a gente pede ele doa para a igreja, quer dizer que ele é tratado de uma forma e o irmão mais simples de outra forma. E nós achamos que estamos proclamando o evangelho dessa forma. Vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. A atitude de Faraó era esperada, irmão. Por quê? Faraó servia a que Deus? Que Deus Faraó servia? Não sei. Eu não sei que Deus ele servia. Qualquer Deus. A qualquer coisa. Faraó não tinha obrigação de conhecer a Deus. Faraó não tinha obrigação de viver uma vida em acordo com o que Deus requer para o seu povo. Mas Israel sim. Israel tinha esse dever. Faraó não conhecia o Deus dos hebreus. Ele servia a qualquer outro Deus. Porém, Deus se revela a Israel e faz-se conhecido ao seu povo com grandes obras a favor de Israel. E agora as atitudes desse povo negam esse conhecimento. Você lembra? Deus liberta o povo, não é? Nuvem de fumaça, fogo. Não é assim? Deus agindo de forma extraordinária nos olhos daquele povo, diante daquele povo. Mas ainda assim, aquele povo negava que conhecia o Senhor pelas atitudes que tinham. Verso 14, vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Verso 14. Irmão, a palavra aqui que nós temos, traduzida para inútil, ela também pode ser traduzida por vã, por nula, por mentirosa. Ela se repete muito no Antigo Testamento. Em todas as ocorrências que é repetido aquele mandamento que não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Pronto, é a mesma palavra que foi traduzida aqui por inútil. Você sabe o que é inútil, né?
Inútil é aquilo que não é necessário, que não tem mais utilidade nenhuma. Inútil é aquilo que é desprovido de serventia, não serve mais. Que não produz, sem conteúdo, sem fundamento. Inútil é aquilo que não é capaz de realizar nada. Inútil é imprestável. Lixo é útil, lixo é útil, lixo é útil. Para quê? O lixo ele pode ser reciclado, não é? Boa parte do lixo pode ser reciclado. Até o que não dá para reciclar produz. Produz combustível, não é assim? Se eu não me engano, gás metano, que queima, como o gás que nós usamos para cozinhar. Até o lixo possui utilidade. E o povo de Deus, que viu grandes feitos de Deus a seu favor, que foi testemunha de grandes operações de Deus, está agora diante dele, dizendo: é inútil servi-lo. Aleluia. Oh Deus. Não tem serventia nenhuma servir ao Senhor. Eles diziam: servir a Deus não traz vantagem nenhuma. É perda de tempo. Por quê? Porque eles ligavam a relação com Deus da maneira mais materialista que você pode imaginar. Eles compreendiam que o relacionamento com Deus tinha que ser imediato. Era aquela atitude imediatista. Se eu sirvo a Deus agora, daqui a pouco tempo eu quero ver o resultado disso, prático. Eu quero tocar na produção desse meu relacionamento. Eu quero experimentar, vivenciar a consequência dessa relação. Só que Deus nunca enganou o seu povo. Deus nunca enganou o seu povo. Aleluia. Desde que Deus se revela ao seu povo, Deus convoca esse povo a uma atitude de fé. Vocês farão isso agora, e lá na frente vocês vão ver o resultado. Vocês farão o que eu estou dizendo agora, creiam em mim, andem dessa forma, cumpra o que eu estou dizendo, que vocês verão os resultados disso. Esse povo não, esse povo queria hoje. Só que eles recheiam a acusação de mentiras. E geralmente é assim que acontece. Geralmente é assim que acontece. As nossas justificativas com relação ao pecado são recheadas de mentiras. É como se nós quiséssemos enganar apenas a nós mesmos e a mais ninguém. Eles disseram assim, é inútil servir a Deus. Ora, o que é que nós ganhamos guardando os preceitos? Isso é uma mentira, irmão. Eles não estavam guardando os preceitos coisa nenhuma. Pelo contrário, eles rasgaram os preceitos do Senhor. E ainda assim disseram: que vantagem tem guardar os preceitos do Senhor? O que é que a gente tem ganho em servir? Olha o que eles dizem, O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os preceitos do Senhor? A ideia aqui é de que eles eram detalhistas. Irmãos, como é que o culto acontecia, hein? Animal doente, não era? Animal comprado na porta do templo, na barraca do Chiquinho, não é? Sem vínculo nenhum, a preço de banana, que não tinha valor nenhum para aquele que estava oferecendo. Animais que não deveriam ser aceitos pelos sacerdotes, estavam sendo ofertados ao Senhor. E agora eles estão dizendo assim, não, a gente observa com cuidado os preceitos do Senhor. Aleluia. Aleluia, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Não vale a pena não, viu? Estar diante de Deus sem entrega total não vale a pena.
É inútil servir a Deus assim. Servir a Deus numa mentira é inútil. Não, mas eu tenho cuidado, eu estou servindo com os preceitos. E o Senhor diz, não, vocês não têm guardado os preceitos. Andamos de luto diante do Senhor. A ideia aqui é de eles são tão fiéis que andam pranteando, chorando. Olha, nós somos tão fiéis que diante do mal que assola o mundo, nós vivemos chorando, em lágrimas, arrependidos. Não. Na verdade, o versículo de número 14, irmão, ele descreve uma hipocrisia religiosa. Escute para cá. Acorde, já acaba. Ele descreve uma hipocrisia que é, inclusive, enxergada por Jesus quando ele vem. Quem era que Jesus repreende, por hipocrisia? Era exatamente os fariseus. Aqui, quem era que estava agindo de forma hipócrita? Era exatamente a liderança religiosa da época. Dizendo que servia com o coração mentindo. A preocupação aqui era com o exterior. O farisaísmo praticado nos tempos de Jesus está já refletindo aqui no profeta Malaquias. O serviço ao Senhor, ele acontecia só de forma externa. A preocupação era com a estética do culto. A preocupação era com a apresentação da religiosidade pública. Mas o coração estava onde? Mateus, capítulo de número 6. Quando vocês orarem, não orem como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Então, aparentemente, as coisas iam muito bem. Aparentemente, tudo ia muito bem. Mas Jesus continua no verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que vocês têm necessidade antes que vocês peçam. Ele ensina então a oração do Pai Nosso. E lá no verso 16 ele diz, e quando vocês jejuarem, não sejam hipócritas como eles também. Como é que eles são, hein? Tá jejuando, passa uma sujeira no rosto, né? Anda com cara de quem comeu e não gostou, né? De cachorro que caiu da mudança, para mostrar a religiosidade dele. Irmão, eu estou fraco. Estou jejuando há 18 dias. Até de água eu estou jejuando. Só bebo 200 ml por dia. Estou cuspindo fogo. Estou vendo anjo em todo canto. Mas na primeira pisada no dedo mindinho, ele já mostra que não tem nada morrendo da sua velha natureza. Mateus 6 descreve muito bem o contexto de Malaquias. O que Jesus encontra é o que Malaquias encontra. A aparência das coisas. Quando é que é inútil servir a Deus? Quando você serve a Deus de aparência, irmão. Eu sei. Às vezes a gente pensa assim, não, mas a gente vai nem que seja sofrendo. Amém. Continuemos, ainda que sofrendo. Mas não se esconda de trás de uma capa, irmão. Não se esconda. O Senhor que nós servimos, Ele não pode ser enganado pelas nossas aparências religiosas. O Senhor que nos salvou, Ele conhece as intenções dos nossos corações. A roupa às vezes transmite uma mensagem, não é? A postura às vezes transmite o tom de voz transmite uma mensagem, mas para Deus o que comunica é um coração diante dele. Vocês dizem, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Irmãos, perceber Deus de maneira equivocada nos fará entender tudo errado. Repita comigo, perceber Deus
de maneira equivocada nos fará entender tudo errado. Quando você não conhece Deus e quem Ele é, você age sempre de forma equivocada. Quando você acha que Deus é uma coisa que Ele não é, você vai e age de maneira equivocada. O povo acha que servir a Deus traria reações imediatas para o seu povo. Então, se eu me converter agora, amanhã a doença que eu tenho, ela é curada. Se eu me converter agora, todo o problema que existe na minha vida, amanhã deixa de existir. Não é isso que Deus é. Não é assim que Deus faz. Mas como o povo entendia errado, como é que ele entendia? Que era inútil. Por quê? Porque se media Deus pelo que Deus podia dar imediatamente. Ele diz assim no verso 15: nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Irmão, presta atenção. O povo está dizendo assim, ó, na minha opinião, é melhor ser ímpio. É melhor não servir a Deus. O povo está dizendo assim, ó, na minha opinião, a vida mais feliz é daquele bandido, daquela pessoa desonesta, é daquela pessoa ímpia, que vive em desacordo à vontade de Deus. Por quê? Porque ela não adoece, ela é rica, ela vive bem. Nós medimos assim, irmão. Isso não é um problema só nosso não, tá? Esse problema não é só nosso. Aqui nós temos o resumo da percepção distorcida pela falta do entendimento da palavra de Deus, refletida no modo de vida e em um culto que desonrava ao Senhor. Entenda. Se eu perceber Deus da maneira errada, eu servirei a Deus da maneira errada. E isso é inútil. Deus não aceita esse culto. Os pressupostos aqui estavam equivocados. A corrupção estava no princípio, no sentimento que alicerçava todos os demais sentimentos do povo de Deus. Que a ideia era a seguinte, ó, Deus não é tão bom como Ele diz que é. Deus não é tão justo como Ele diz que é. Por quê? Porque se Ele fosse, quem estava sofrendo era eles, não nós. Observe essa percepção. Mas veja quantas vezes eu e você nos comportamos assim. Quando a dificuldade, às vezes, é maior do que o que aparentemente é a sua força. Oh, meu Deus. Está doendo mais do que o que eu posso suportar. Tá não. Se estivesse doendo mais, você não estava mais nem falando. Aí tinha morrido. Não é assim? Tá não. Se você está vivo e está chorando, é porque tem graça. Se você está sofrendo, mas ainda está gemendo, é porque tem graça. Se você está angustiado, mas lá no fundo da alma, você ainda encontra forças para dizer, ô irmão, me ajude em oração, é porque tem graça de Deus sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Os conceitos de felicidade estavam sendo confundidos com a aparente alegria experimentada pelos que desobedeciam ao Senhor. Bênção era confundida com bens. Ainda hoje é assim, né, irmão? Tem gente que acha que bênção e bem é a mesma coisa. Bem pode ser bênção, pode ser. Mas tem um texto sagrado que diz que os bens dos ímpios servirão de testemunha contra eles no dia do juízo final. Você está entendendo a diferença de bens para bem? De bênção para bens? Assim, com a visão distorcida de quem Deus é, a minha vida pública também é vivida em desacordo com a palavra de Deus. E o meu culto deixa de ser espiritual para ser um culto carnal, à la carte, ao meu gosto. Você está entendendo? Inútil é servir ao Senhor. E Deus está dizendo, está tudo errado. A percepção acerca de mim, a percepção acerca do que é felicidade. Tem gente que acha que felicidade é viver no pecado. Você sabia que a prática sexual fora do casamento é pecado, irmão? Tem gente que isso não se fala mais não. Quem vive na prática deliberada do pecado, sem arrependimento, constantemente encontrará juízo contra a sua vida. É preciso retomarmos algumas coisas.
para dizer o que era pecado ainda é pecado, irmão. O pecado sem arrependimento nos conduz ao inferno. É preciso arrepender-se. É preciso correr rapidamente para os braços da graça e da misericórdia de Deus. Ah, mas é porque todo mundo faz e não dá em nada. Por enquanto, você acha que não dá em nada. Eu sei, isso é um problema. Foi um problema para o salmista, que escreveu o Salmo 73. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviam. Pouco faltou para que eu escorregasse. Por quê? Porque eu olhava para os arrogantes e invejava a vida deles. Isso foi um problema para o profeta Jeremias. No capítulo 12, verso 1. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos? E por que vivem em paz os que procedem perfidamente? Jeremias, evangelista Emílio, olhou para aqueles que praticavam a iniquidade e disse assim: como é que pode, ó Deus? Eu quero falar da tua justiça. Está certo isso? Está correto isso? Mas o salmista no Salmo 37 nos lembra: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. O juízo de Deus virá contra aqueles que não se arrependerem de seus pecados. No verso 7 ele diz: descansa no Senhor e espere no Senhor com paciência. Toda a Bíblia está repleta dessa recomendação, irmão. Paciência. Me diga uma coisa, como é que está a tua paciência aí? Como é que está a tua paciência aí? Tem paciência ainda aí para aguentar as afrontas de Satanás, para aguentar as dores desta vida? Tem paciência aí? Espere nele com paciência. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Verso 16 a 18, para encerrar. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Interessante, irmão. Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. No meio desse caos espiritual, olha que coisa interessante. No meio deste caos espiritual, tinha um povo. Diga assim pro irmão aí, ó. Tinha um povo, irmão. Diga aí, diga. Tinha um povo. Só para você acordar, tinha um povo. Será que tem um povo nessa noite aqui? Será que tem um povo aqui nessa noite? Aleluia. Os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros. Irmão, essa afirmação ela é incrível, porque eles temiam e eles falavam uns com os outros. Partindo da premissa de que eles temiam, o que é que eles falavam uns com os outros? Você fica pensando, o autor não diz. Qual é o teor da conversa? Ele não diz. Mas eu parto da premissa de que eles eram um povo que temiam a Deus. Se eles temiam a Deus e a situação era de caos, eles falavam mensagens que produziam esperança futura. Eu acho que o irmão chegava perto do outro irmão que estava desanimado por conta daquele caos espiritual, irmão Marcos, e dizia assim: ó, irmão, aguente mais um pouco. Muitos dizem que Deus não é justo, mas Ele é justo, viu? Espere porque Ele é justo. Hoje tem muita gente que é o contrário, né? As coisas vão de mal a pior, aí ele chega e diz assim: vai piorar, vai ficar mais difícil. Espere que você vê, né? Ah, teve um problema grave lá na nossa igreja. E tu ainda está lá. O que é que tu faz lá? Se eu fosse tu, já estava na outra igreja. Esse povo não. Aqui, eles temiam ao Senhor. E as palavras eram palavras que produziam fé, esperança. Eram palavras que produziam no coração dos irmãos a certeza de que em qualquer momento a justiça do Senhor virá sobre o seu povo. Aleluia. Interessante, porque isso também denota plena comunhão. Eles falavam uns com os irmãos. Crente tem que estar junto, irmão. Crente tem que estar unido. Crente tem que estar reunido. Crente tem que estar perto de crente.
Por quê? Porque quando as coisas vão mal, aquele que teme ao Senhor fala para o outro. E aquele que teme ao Senhor fala para o outro. E aquele fala para o outro. Daqui a pouco a igreja está sendo edificada. Uns distribuindo dos dons que Deus deu a ele para beneficiar a vida do outro. Eles serão para mim particular tesouro. Eu vou correr aqui. Naquele dia que eu preparei, diz o Senhor. Poupa-los-ei como homem poupa ao filho que serve. Então vocês verão outra vez a diferença entre justo e perverso. Primeiro, irmão, tesouro. Tesouro a todo instante ele está sendo visto, tá? Como é que se guarda tesouro? Algo de valor é guardado aonde? Num lugar que ninguém veja, né? Porque se as pessoas verem, vão querer roubar. Não é assim? Então essa é a ideia aludida pelo profeta Malaquias. Vocês estão escondidos em Deus. É por isso que vocês estão vivendo o que vocês estão vivendo. Vai chegar um dia que vocês julgarão as nações. Mas até lá vocês estão como um tesouro escondido. É por isso que a gente ainda fica caladinho, irmão. É por isso que a gente ainda fica quietinho quanto dói. É porque nesse momento você está guardado pelo Senhor. Você está escondido como o tesouro do Senhor. E ele usa aqui a expressão poupar. Ter piedade, ter compaixão. E embora eles temam ao Senhor, uma coisa fica clara. A salvação é pela graça de Deus. Eles precisam ser poupados, denota salvação por graça, por favor imerecido, pecadores arrependidos. Como, por exemplo, aquele filho da parábola que é retratada lá em Mateus capítulo 21, verso 28 ao 31. O pai chega no filho e diz assim: meu filho, vai me ajudar? Eu não vou não, pai. E ele vai no outro assim: meu filho vai me ajudar? Eu vou. Daqui a pouco aquele que disse que não ia, vai. E aquele que disse que ia, não vai. E a parábola finda dizendo: quem foi que foi obediente? Foi aquele que se arrependeu. A salvação é pela graça de Deus. Deus nos poupa. E então veremos outra vez a diferença. A plenitude da justiça de Deus só será experimentada, só será desfrutada, só será vivida, escute, no dia final. No dia final. Mas sobre este dia nós falaremos na outra terça. E aqui eu faço rápidas aplicações. Irmão, escute. As palavras revelam o coração. Se você só fala coisas que não edificam, é porque o seu coração não está sendo edificado. Se as suas palavras são repletas de veneno, de maldade, de peçonha, é porque o seu coração está precisando ser tratado pelo Senhor. Primeira aplicação, as palavras revelam o coração. Segunda, uma fé materialista corrompe o culto. Escute, coisas que você faz para Deus hoje, você só verá a retribuição daqui a muito tempo. Tem coisas que você entrega para Deus agora, que você só verá refletida sobre a sua vida daqui a décadas, talvez. Se você entrega algo para Deus agora e quer que agora Deus te responda, eu infelizmente preciso dizer que isso não vai acontecer, porque a fé imediatista corrompe a nossa reunião, a nossa adoração ao Senhor. Terceiro, servir a Deus é um privilégio, irmão, não é uma barganha. O que é que nós temos ganhado em servir a Deus? Você ganhou em servir a Deus. Você não merecia servir a Deus. Pelas suas capacidades e habilidades, você estaria longe daqui. E você ainda quer mais alguma coisa, a não ser a grande, maravilhosa oportunidade de estar diante do Senhor servindo a Deus. Quarto lugar, culto sem quebrantamento é religião impura. Culto sem entrega, sem verdade, sem devoção, sem abertura para Deus tratar, não passa de religiosidade,
Não confunda, irmão, emoção com devoção. Emoção é uma coisa, devoção é outra coisa. É bem verdade que na verdadeira devoção você vê facilmente a emoção sendo expressada, mas na emoção você pode não ver a verdadeira devoção. 6. Crentes sustentam outros crentes em tempos de adversidade. Se você não tem uma palavra de ânimo para dar ao irmão, se cale, pelo amor de Deus. Se você não tem uma palavra de estímulo, não machuque mais quem já está ferido. 7º lugar, Deus escuta a conversa de quem teme a Ele, viu? Deus escuta. Deus lê o WhatsApp de quem teme ao Senhor. Aquela mensagem que você mandou para aquele irmão que estava precisando e que depois de uns meses ele disse, irmão, aquela sua mensagem mudou a minha vida. Saiba que aquele irmão viu e só você viu, mas Deus também viu. Está registradinho lá diante dele. E o tempo foi embora. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor derramou a tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Oh, Jesus. Transforma essa igreja, Pai. E transformar essa igreja é transformar a minha vida, as nossas vidas, Senhor. Transforma as nossas vidas para que nós possamos refletir quem Tu és verdadeiramente neste mundo. Transforma as nossas vidas para que nós possamos demonstrar uns aos outros a Tua graça. Que nós vivamos de acordo com o que aqui foi pregado. Que esta palavra sirva de alento à nossa alma e de encorajamento ao nosso coração. Despede-nos em paz. Leva-nos para os nossos lares. Nos conduz em segurança. Nos dá uma noite de paz em Tua presença. Cura os enfermos. Sara os doentes. Salva os perdidos. E glorifica o Teu nome através das nossas vidas. Em nome de Jesus. E com o amor de Deus, o nosso Pai, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o Teu povo, desde agora e para todo sempre. Amém.